Então, quando aparecerem as dificuldades, quando o acusador vier sobre nossas vidas, não vai ser por nossa própria força, mas vai ser pelo poder aperfeiçoado, poder de Deus aperfeiçoado em nossa vida, que nós vamos resistir e que vamos, se for necessário, entregar, não amando a nossa própria vida, nos entregar à morte. E é exatamente dessa forma, se assim vier, e nós sabemos que não estamos vivendo tempos fáceis, sabemos que já estamos perto do fim dos tempos, e as tribulações aí à beira, as portas, se já não estiverem aí, mas se nós permanecermos na palavra, no sangue, a ferro, se permanecermos a ferro e fogo, vamos vencer. Amém? Graça e paz, bom dia a todos. São exatamente 20 horas e 43 minutos, então por isso, bom dia. O dia ainda não acabou, como eu gosto de falar. E antes de começar de fato, de verdade, eu queria lembrar de um ditado popular. Que as coisas não podem ser a ferro e fogo. A gente não pode levar as coisas a ferro e fogo, né? Ou seja, querendo resolver as coisas de qualquer forma. E eu descobri que está errado esse ditado. Que as coisas têm que ser levadas verdadeiramente a ferro e fogo. E esse é o tema de hoje, a ferro e fogo. Né? E todos já sabem que eu tenho dificuldade com tecnologia. Larissa, minha filha, fica desesperada para que eu use e às vezes eu uso, mas às vezes eu apanho. E dentro desse tema, algo que é muito peculiar e inerente ao homem é a sua humanidade. O que é peculiar ao homem? A sua humanidade. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que por ele ser homem, por ele ser humano, ele tem uma tendência de errar, ele tem uma tendência de pecar, ou seja, ele é fraco. Né? Então, o que é peculiar ao homem? A sua humanidade e a sua fraqueza. Por ser homem, ele é fraco. E eu gostaria que ficasse bem enfatizado, que ele é fraco. E é exatamente aí que está a beleza de tudo. O homem é fraco, pois é o poder de Deus que se aperfeiçoa no homem. E o poder de Deus só pode se aperfeiçoar no homem porque ele é fraco. Se ele não fosse fraco, o poder de Deus não se aperfeiçoaria em nós. Amém? E 2 Coríntios diz exatamente isso. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso Deus falando para Paulo. E Paulo depois diz: de boa vontade, pois
me alegrarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então Paulo, ele diz que de boa vontade ele se alegra, ele vai se alegrar, porque ele sabe que, sendo ele fraco, se alegrando na fraqueza, o poder de Deus vai agir através dele, vai se habitar nele. E como que se dá esse fortalecimento no homem? Como é que o homem acaba se fortalecendo? Antes de tudo, né, pela obediência, pela dedicação à palavra, como nós temos visto e estudado aqui bastante. Pastor Cleito não cansa de repetir, a gente não cansa de ouvir, ou se cansa, continua ouvindo. É verdade. Né? Esse modelo aí. Através da oração, através de jejum e tantas outras, né? E tantas outras formas, outras maneiras de que esse fortalecimento se dá no homem. Mas, na verdade, eu queria falar de algo diferente, que não vai estar em nenhum, diretamente falando, né? Não quero falar de nenhum desses quesitos que eu falei. A questão da obediência, a questão da palavra, da oração, de tanto. Não estou tirando, mas eu quero pegar uma linha diferente. E essa linha me veio, a ideia, quando a pastora Divene estava pregando, lá no mês de outubro, que ela falou a respeito de um tema, que por conta era o outubro rosa, né, por conta da mama. Qual foi o nome daquela palavra mesmo? Esperança. Da esperança. E foi naquela palavra que me surgiu a ideia desta palavra. Né, como eu costumo dizer, uma cola, um plágio, alguma coisa assim parecida. E qual é essa linha que eu quero falar? Porque ela falou que naquela época, uma coisa que é peculiar à mulher é a questão da menstruação, e ela perde muito sangue e ela fica anêmica, fica fraca. E é exatamente nesse ponto que eu quero tocar. O ferro. Glória a Deus. Né? Que é o ferro. E o ferro, a gente sabe que o ferro mesmo, elemento químico, ele tem uma composição rígida, né? Ele é forte e ele é resistente. Ó, ele é forte, ele é rígido e ele é resistente. Né? A gente não precisa dar o significado dessas palavras porque elas são bem simples. Mas a rigidez do ferro, principalmente quando a gente quer tentar dobrar ele, dependendo da espessura dele, dependendo de como ele é feito, não tem possibilidade nenhuma. Mas é exatamente o ferro quem deixa uma estrutura, uma edificação, como esta casa, como um edifício de concreto, com suas características, com algumas de suas características, porque isso aqui é forte, a construção ela é rígida, né? E ela é resistente. E o ferro, quando essa edificação ela é feita, o ferro, mesmo sendo rígido, mesmo sendo forte e mesmo sendo resistente, ele vai transformar essa edificação numa edificação mais maleável. Em que sentido que eu estou querendo falar isso? Para que uma edificação ela permaneça resistente a tremores, a abalos, é o ferro que vai fazer com que ela dê umas balançadinhas e não rache, não trinque, e até que em determinado momento possa desabar. É claro que a gente vai saber que vai haver aí de repente alguns terremotos, algum avião chocando ali com a estrutura, que não vai ter jeito, vai derrubar. Mas aqueles terremotos mais suaves, mais leves, até mais ou menos fortes, o ferro rígido, que é rígido, é ele que vai tornar a edificação maleável para poder suportar essas situações.
né? Até mesmo evita desmoronamento, como eu falei. E assim como o ferro age na estrutura, nessa estrutura, né, sólida, assim também é o ferro na vida do homem, né? Essencial para a sua sobrevivência. O corpo de um homem de 70 quilos, mais ou menos, contém cerca de 4 gramas de ferro. O corpo humano contém cerca de 4 gramas de ferro, 65% dos quais circulam no sangue. Então, 65% do ferro, que é apenas 4 gramas no corpo humano, olha, é pouco ou não é pouco? E dá tanta força e resistência para o homem. E 65% dele circula no sangue, na forma de molécula transportadora de oxigênio. Então, ajuda a transportar o oxigênio. Isto é hemoglobina. E eu conheço muito bem essa hemoglobina. Hemoglobina. E daqui a pouco eu vou falar porque eu conheço ela. E clinicamente falando, o resultado mais evidente da deficiência de ferro é a anemia. E a anemia leva a fraqueza, né? Fraqueza e também leva à morte. Mas a pessoa, quando fica anêmica, quando perde sangue, automaticamente ela perde ferro, ela fica anêmica, né? Uma hemorragia, então, quem tem uma hemorragia complica, até porque o sangue, né? Ele ali no sangue contém o maior percentual, como nós vimos, de ferro. Também é ele, da mesma forma que esse ferro ele fortalece essa estrutura edificada, é ele também quem fortalece e mantém o corpo humano em pé e, ao mesmo tempo, forte, né? Rígido, mas dentro daquele limite. E o que tem a ver tudo isso com a questão espiritual, porque nós estamos falando aqui de questões espirituais, estamos tratando de questões espirituais. E o que tem a ver tudo isso com a questão espiritual? No sangue, que está contido a vida, né? Gênesis 9, versículo 4, diz lá que Deus falou que Adão poderia comer de toda a carne lá, de todo ser vivo, mas que não poderia comer a carne com seu sangue, porque o sangue é a vida. Então, o que tem a ver isso com a questão espiritual? Né? O sangue está contido à vida. Ele tem que estar devidamente oxigenado. No caso, o homem, o sangue tem que estar devidamente oxigenado. O homem vai fazer com que o homem se fortalece. E no espiritual, é o sangue de Cristo que vai gerar essa vida em nós. Então, no nosso corpo físico, nós vamos ter o sangue, que através de uma hemoglobina, né, de uma molécula, ela vai transportar oxigênio. E na nossa vida espiritual, o sangue de Cristo que vai agir em nós e vai fazer com que nós tenhamos oxigênio espiritualmente falando, para que a gente possa respirar e sobreviver. E é o sangue de Cristo que vai nos fazer fortes. Não é o sangue que contém a maior parte do ferro. Então, o sangue de Cristo é que vai nos fortalecer. E se é no sangue que contém, transforma tudo, que leva o oxigênio por todo o corpo, então Cristo, o ar que a gente respira, que nós devemos respirar, como diz a música, é o próprio Cristo. Então é o sangue de Cristo verdadeiramente que vai nos dar vida, que vai nos fortalecer, né? Porque é o sangue do Cordeiro que salva,
É o sangue do Cordeiro que cura, é o sangue do Cordeiro que protege e é o sangue do Cordeiro que liberta. 1 Coríntios 11, né? 1 Coríntios 11, 26 vai dizer: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Então, se o beber do cálice anuncia a morte de Jesus, então automaticamente anuncia o quê? A vida no homem. Porque foi pela morte, pelo derramamento do sangue de Cristo, que nós que éramos mortos, passamos a ter vida. No caso, a salvação, né? E esse beber esse cálice, né? Não pode ser feito como mais tarde a gente vai ver ali no versículo 30, não pode ser feito de qualquer forma. Quem tem vida respira. Jesus é a vida, então ele é o ar que temos que respirar, certo? Como eu falei. E onde está escrito isso na Bíblia? Jó 33:4 diz que o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, quando ele criou o homem e ele soprou no homem o seu sopro, ele nos deu vida. E hoje? Só que quando ele criou o homem e deu vida ao homem, e a vida, o sopro dele, que era a vida dele, estava agindo em nós perdemos isso quando Adão desobedeceu. Adão e Eva desobedeceram. E aí o que acontece? Esse sopro de vida, hoje ele foi, vamos dizer assim, entre aspas, não substituído, mas foi o plano B de Deus, que através do sangue de Cristo, né? Do sangue de Cristo que se transformou nesse sopro de vida e age em nós. E é ele, esse sangue, que nos oxigena, que aquela molécula que leva esse oxigênio, agora espiritualmente falando, essa molécula que vai levar o sangue de Cristo em nossa vida, e a gente vai continuar tendo aquela vida lá que Deus no início soprou em nossas narinas. Amém? E quando alguém é acometido de uma enfermidade mesmo, essa pessoa fica debilitada e fraca. Agora que com a medicação adequada, a saúde e as forças dessa pessoa, ela é restaurada. Assim também é o homem espiritual. O pecado é a doença. O sangue de Cristo é a cura e o corpo, né, o alimento que restaura e fortalece a saúde espiritual. Se na saúde física temos o remédio, na saúde espiritual nós também temos. Que está ali exatamente em 1 Coríntios 11:30, né, que eu já até mencionei: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos dormem. Né? E agora, que motivo é esse? Porque no momento em que ceiam, que tomam o sangue do Senhor, não faz aquele exame que tem que ser feito, toma-se o sangue de qualquer forma, e aí acaba ficando forte e doente. E nós sabemos que quando nós estamos doentes e nós tomamos uma medicação numa dosagem ou uma medicação de forma errada, uma medicação errada, aquela medicação ela vai fazer mal para a gente. Eu não estou falando aqui que o sangue de Cristo vai fazer mal para a gente, mas ele não vai ter a ação que deveria ter na nossa vida se nós não o tomamos e não fazemos de forma adequada. Se a medicação para o corpo tem que ser adequada, a medicação para o espírito também tem que ser adequada. Não é porque é o sangue de Cristo
que a gente vai chegar lá sujo de qualquer forma, tomá-lo e aí ele vai simplesmente ficar por isso mesmo? Pode, até pode. Se ele tiver um propósito, dependendo de toda a situação, de todo o contexto na vida de uma pessoa, pode. Mas pela palavra, não é assim o dia a dia, a prática e a forma natural de ser feita. Mas para Deus nada é impossível. A ausência do ferro, ou seja, o sangue de Cristo na vida do homem, a ausência do ferro, ou seja, do sangue de Cristo na vida do homem, torna o homem, o torna espiritualmente anêmico e fraco. Então, temos que nos alimentar, como Paulo falou, nos gloriar na nossa fraqueza para que o poder de Deus venha se aperfeiçoar em nós e aceitar Cristo, o sangue dele, agindo em nossa vida. Somente o sangue de Jesus é forte. Somente o sangue de Jesus é forte e firme, o suficiente para tornar o homem resistente e alicerçado em Deus. Então, o ferro que precisamos para nos manter fortes e alicerçados e firmes em Deus está contido no sangue de Cristo, está contido no próprio Cristo. Por natureza, o homem é rígido. Por natureza, o homem é rígido. E quem me conheceu antes sabe muito bem disso, né? E de dura cerviz. Moisés que o diga, né? E somente o ferro, poder contido no sangue de Cristo, e o fogo do Espírito são capazes de tornar o homem maleável e flexível. Obrigada, papai. Então, o ferro no sangue e o fogo do Espírito. E aí, eu volto a repetir, eu acabei descobrindo que verdadeiramente a gente tem que andar a ferro e fogo. Oh, glória! Não resolver as coisas na rigidez do homem, na força, na brutalidade, mas na força e no poder que habita em nós e na doçura do Espírito Santo que faz com que a gente se torne maleável. Então, o Espírito Santo, mais ou menos aí, o ferro, que é Jesus Cristo, que nós somos aqui, essa estrutura rígida, de dura cerviz, e aí vem o Cristo com o ferro, entre o seu sangue, que vai fazer parte dessa edificação, dessa construção, e o fogo do Espírito que vai tornar, o Espírito Santo que vai nos tornar maleável, nos convencendo realmente do pecado, do juízo, de tudo que está errado, como Cristiane leu aí um pouco antes, né? Como Cristiane leu um pouco antes. E aí, da mesma forma que esse ferro vai evitar de uma construção edificada nos momentos de dificuldade, de abalo, de terremotos, ruir, trincar, isso vai acontecer também na vida do homem. Esse ferro e esse fogo, sangue e o Espírito Santo vai ensinar o homem a diminuir ou evitar o mal e aprender a lidar com danos sofridos, quando for o caso. Né? Tem até aquela palavra da casa na rocha, né? que lá para trás, já há um bom tempo, eu falei sobre ela, que não é porque uma casa está edificada na rocha que ela não vai sofrer dano. Pode até vir sofrer. E aí vai precisar de pequenas reformas, de reparos ou até mesmo de uma reconstrução. Pode haver isso? Pode. Mas se nós estivermos permitindo que o fogo
e o ferro esteja agindo em nós, vai ficar mais fácil de evitar tudo isso. Hebreus 9, 13 e 14 diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a ferro e fogo, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Portanto, quando falo a ferro e fogo, volto a repetir, não estou falando do rigor que é peculiar ao homem, da dureza, da dificuldade do servir, de se curvar perante o Senhor. E sim do sangue de Cristo, que nos torna fortes e firmes, e do Espírito, que nos faz flexíveis e maleáveis, desta forma caminhando para a vitória, que é a salvação e a vida eterna. Apocalipse 12, 10 e 11 diz: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então, quando aparecerem as dificuldades, quando o acusador vier sobre nossas vidas, não vai ser por nossa própria força, mas vai ser pelo poder aperfeiçoado, poder de Deus aperfeiçoado em nossa vida, que nós vamos resistir e que vamos, se for necessário, entregar, não amando a nossa própria vida, nos entregar à morte. E é exatamente dessa forma, se assim vier, e nós sabemos que não estamos vivendo tempos fáceis, sabemos que já estamos perto do fim dos tempos, e as tribulações aí à beira, as portas, se já não estiverem aí, mas se nós permanecermos na palavra, no sangue, a ferro, se permanecermos a ferro e fogo, vamos vencer. Amém? Glórias a Deus. Então, era isso. Diante do que as coisas falam, é a ferro e a fogo. Como eu disse, a respeito da hemoglobina, e eu tinha um certo conhecimento, e eu vou dizer para vocês agora o porquê. Mas antes, dê lá seu like, faça seu comentário, mande o link para outro se achar assim interessante. E a questão da hemoglobina é porque eu até falei em outras vezes, mas eu tive uma enfermidade, uma síndrome por nome de Guillain-Barré, e essa síndrome ela me deixou literalmente sem força nenhuma. É uma doença autoimune onde as próprias defesas do meu corpo, as próprias defesas do meu corpo atacavam o meu corpo. Então, eu fiquei, em um determinado momento, eu perdi totalmente a força do meu corpo. E
era obrigado para tomar banho, que alguém me desse banho, para poder tirar a barba, alguém tirasse a minha barba, e até para comer eu não tinha força para levantar o garfo com a comida para colocar até a boca. Eu estava bem, mas eu não tinha força nenhuma. E por que eu estou falando isso? Porque é uma doença, essa Guillain-Barré autoimune, que ela atinge ao sangue, e a única forma de medicação para essa doença, as duas únicas formas, é através da hemoglobina, que vai tomando essa medicação, ou tirar todo o sangue do corpo e colocar outro. Mas tanto a questão de retirar o sangue e colocar outro, como tomar hemoglobina, tem um prazo determinado. Se ela não for detectada em tempo hábil, ela leva à morte. E quando eu me acometi dessa enfermidade, todo mundo que ninguém conhecia, dos meus amigos, as pessoas, familiares, todo mundo começou a pesquisar e não foi nada agradável do que leram, porque quem não morre tem sequela. E para a glória e honra de Jesus, eu não morri, não sou um fantasma. Aleluia! E também não fiquei com sequela. Amém. Amém? E era isso. A relação que eu falei que eu tinha com relação à hemoglobina, a questão do sangue. E agora, como essa hemoglobina agiu na minha vida, a hemoglobina, o sangue de Cristo, já tem agido na minha vida há muito tempo. Amém? Senhor, mais uma vez, te exalto, te louvo, te glorifico, porque o Senhor nos tem dado maravilhas para que a gente possa entender que verdadeiramente somos fracos, verdadeiramente somos pequenos, e que exatamente por isso o Senhor tem se aperfeiçoado em cada um de nós. Que como foi lido, Pai, como foi falado, não somente hoje, mas como nós temos visto durante o decorrer de nossas vidas, durante tantos ensinos, diante da Tua Palavra, Pai amado, diante de o que o Senhor tem colocado no nosso coração, que o Senhor verdadeiramente venha, Pai amado, nos moldar, até que a gente se torne, Pai amado, flexível, para que cada vez mais venha aceitar a Tua Palavra, venha aceitar o Teu Cristo, venha aceitar o Teu Espírito Santo, a ponto, Pai amado, de não sermos, Pai amado, nós mesmos, cada um de nós, inimigos de nós mesmos, Pai amado. Porque todas as vezes que vamos agindo, Pai amado, com a nossa força, com a nossa vontade de se resolver as coisas, muitas vezes nós machucamos, nós magoamos, nós entristecemos e muitas vezes nos servimos de pedra de tropeço para poder tirar, Pai amado, a alegria e a vida de muitos que estão querendo andar contigo. Então, Pai amado, faça sobre com que cada um de nós o Teu poder venha se aperfeiçoar. Que a gente venha ser maleável, que a gente venha ser flexível, que a gente venha ser, Pai amado, doce, sim, doce, a ponto de que, através do Teu Espírito Santo, a nossa vida, Pai amado, possa surtir efeito, possa ser, Pai amado, esse oxigênio, Pai amado, essa molécula que transfere, Pai amado, que leva oxigênio para as outras vidas, que é o Teu Filho, Jesus Cristo amado, que derramou o Seu sangue para que a gente tivéssemos vida e vida e abundância. Te louvo, te exalto e te glorifico em nome de Jesus. Amém.